Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo, segundo aí de fenômenos ondulatórios. Repare que o nome é parecido, refração é parecido com reflexão, mas não é a mesma coisa. Na verdade, reflexão é bater e voltar, refração é atravessar. Vamos dar como exemplo essa situação onde um raio de luz, que é uma onda, né? A luz é uma onda, passa por um bloco de vidro e depois volta para o ar. Repara que a luz até sofreu um desvio, né? Quando ela passa pelo bloco de vidro. O nome refração significa originalmente desvio, vem do latim refractum, que significa desviar. Na verdade, a luz nem sempre precisa desviar. O importante é que ela mude de meio. O importante é que a onda, né, não apenas a luz, mude de meio. Por exemplo, tem duas refrações aí. Quando a luz passa do ar para o vidro e depois do vidro para o ar, na saída. Então, a gente pode definir a refração de uma onda como essa passagem da onda para um novo meio, ou seja, atravessar a fronteira que separa os dois. Só que uma coisa tem que mudar, que é a velocidade. A luz, por exemplo, ao passar do ar para o vidro, perde velocidade, ela se move mais lentamente no vidro. Então, por isso a gente diz que há refração. Na verdade, o desvio ocorre justamente por conta dessa perda de velocidade. Aqui a gente tem uma animação mostrando aí, ó, o que acontece, né? Por exemplo, a luz à esquerda entrando no vidro à direita. A onda começa a perder velocidade, né, na parte direita da animação, e como resultado ela vai se curvando aí na trajetória, né? Dá para perceber que se antes as ondas estavam na horizontal, né, se movendo na horizontal, após passarem aí pela superfície, elas estão se movendo meio inclinadas. Outra coisa que dá para perceber também, mas aí você tem que estar mais atento, é que a distância entre as ondas se alterou. Na parte direita, né, na parte verde da foto, a distância entre elas é menor. O que é essa distância? É o comprimento de onda. Então não é apenas a velocidade que se altera, o comprimento de onda também se altera na refração. Desvio, gente, não precisa ocorrer. Nessa animação aí, dá para ver que mais ou menos na metade da imagem, a onda dá uma freada violenta, né, e dá até uma encurtada. É como se fosse, por exemplo, uma onda do mar passando de um lugar muito profundo para um lugar raso. Ela não precisa desviar, mas ela pode ficar mais lenta, mesmo indo no mesmo caminho. Então, não obrigatoriamente tem desvio na refração, mas tem que haver essa mudança de velocidade. No caso, quando a onda vai para a direita, ela perde velocidade e, né, como resultado, ela fica menor, né, a distância entre uma onda e a outra. Vamos perceber isso então melhor usando uma figura estática, né? Uma figura parada, porque as animações ficam meio psicodélicas. A gente tem dois meios aí de separação. Pode ser, por exemplo, a onda à luz, uma onda luminosa, e a faixa preta separando o ar da água. E a luz está passando do ar para a água. Quando essa onda passa, a frequência dela não se altera. Então, por exemplo, se é uma luz vermelha, ela continua vermelha. Se é um som agudo, ele continua agudo. A frequência é fixa. Mas velocidade, comprimento de onda e a amplitude se alteram. Vamos explicar por quê. Então, nesse esquema, a onda tem uma velocidade no meio 1, V1. E a distância entre as duas linhas azuis no meio 1 é o comprimento de onda ali.
lambda 1. Quando ela passa para o meio 2, a velocidade vai ser diferente. E aí o comprimento de onda também vai ser diferente. Por quê? Porque a velocidade é a multiplicação do comprimento de onda vezes a frequência. Se a frequência não mudar, mas a velocidade mudar, o comprimento de onda vai ter que acompanhar essa mudança. No caso, a mudança é que a velocidade no meio 2 é menor. Proporcionalmente, o comprimento de onda também ficou menor, como a gente viu aí em duas animações anteriores. Então, dá para ver uma relação direta aí entre velocidade e comprimento de onda na refração. Na refração, tá? Importante. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda diminui. Se a velocidade aumentar, o comprimento de onda aumenta também. De outra forma, a gente pode escrever isso como uma regra de 3. Olha que maravilha essa equação, super simples de usar. V1 está para lambda 1, V2 está para lambda 2. Ela obviamente vem de V igual a lambda F, da equação básica da ondulatória. Mas a gente não precisa fazer a demonstração, não. O que essa equação diz é que se a gente tiver dois meios, a mesma proporção entre as velocidades é a proporção dos comprimentos de onda. Se uma velocidade for o dobro da outra, o comprimento de onda naquele meio será o dobro do outro. E a amplitude, né? Como é que ela se altera? Para explicar isso, vamos pegar o exemplo mais dramático de refração, que é um tsunami. Gente, para entender o tsunami, primeiro vamos dar uma olhada nessa animaçãozinha aqui, ó. As ondas do mar, elas têm velocidade diferente dependendo da profundidade no lugar. A animação mostra bem isso. Se o local é profundo, a onda é bem rápida. Quando o local é mais raso, à direita, né, da animação, a onda é mais lenta. Dá para reparar que as cristas se movem mais devagar. Isso, então, acaba produzindo o seguinte. Quanto menor for a velocidade, menor vai ser a distância entre as cristas. Isso, inclusive, é a razão pela qual a onda do mar acaba quebrando quando ela chega perto da praia, deixando, inclusive, de ser uma onda, porque essa freada na velocidade acaba acumulando muita matéria em cima da onda, ou seja, há um aumento da amplitude. A velocidade diminui, o comprimento de onda diminui e a amplitude da onda aumenta. Isso muitas vezes leva à quebra dela. E é isso que acontece no tsunami. A onda é produzida lá em alto mar, onde ela tem uma velocidade de 600 km por hora. Depende, claro, do local onde ela foi produzida. Quando ela se aproxima da costa, tem uma freada brusca por conta da elevação, né, do terreno. A camada de água fica menor. Então, é como se as ondas que vêm lá do alto mar, desse uma freada imensa. E isso acumula uma quantidade enorme de água e um pequeno comprimento de onda. Resultado, a onda pode chegar a 30 metros de altura. Dificilmente ela se mantém estável nessa situação, quebrando e deixando de ser uma onda, né? Destruindo tudo que vier pela frente. Aqui nós temos uma simulação aí do que acontece. Isso aí, gente. Refração é um assunto tranquilo. Espero que não tenha apresentado grandes dúvidas para você, não. Agora é hora de pegar a lista e se divertir. Grande abraço.